dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente dá início a uma unidade nova, a um conteúdo novo e com certeza muito interessante e que vai agregar muito na preparação de vocês, tá? Dos vestibulares, para pais e assim por diante. É um conteúdo inicialmente mais teórico, mas que tem boas análises matemáticas e é importante vocês conhecerem o conteúdo desde o começo, os conceitos básicos, enfim, tá? Basicamente o que a gente vai trabalhar é o conteúdo de ondulatória, que se encontra no SME 4, capítulo 11, e se baseia na análise de fenômenos de aplicações de ondas, tá? A gente pode analisar ondas de várias formas e a gente pode também conhecer diversas ondas, né? Algumas nem tão corretas assim. Tá? Por exemplo, o espectro eletromagnético nos dá uma série de exemplos de ondas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Extremamente importante para a nossa vida. Algumas mais nocivas, outras menos. Né? A área de acústica traz o estudo do som, que é uma onda extremamente importante para a gente também. Aqui eu coloquei um exemplo de onda na água, na superfície da água, se espalhando de forma circular. Diferente disso aqui, que a gente costuma chamar de ondas, mas por definição física não é uma onda. E o que seria uma onda por definição física, como a gente está discutindo agora? Onda, como eu coloquei, é uma perturbação que se propaga em um meio material ou no vácuo, depende do tipo de onda, tá? Então, logo de cara eu já tenho uma classificação para as ondas. As que se propagam em meio material e as que se propagam no vácuo, tá? O movimento ondulatório tem como principal característica o fato do seu movimento transportar energia, mas não matéria. Isso aqui é a principal parte da definição. Toda onda transporta energia, não transporta matéria. Isso quer dizer que se na superfície da água aqui, ó, eu colocar uma tampinha boiando, quando a onda for passando, a tampinha sobe e desce, mas a tampinha não vai ser arrastada para frente. Daí, o exemplo aqui, ó, isso aqui não ser uma onda. Ah, professor, mas o surfista não vai? Não. Se o surfista estiver lá no meio do oceano e a onda passar por ele, como a gente está definindo, ele vai subir e vai descer. Ele não vai sair surfando. O que o surfista tem que fazer? Ele começa a remar na prancha até chegar nessa região onde a água quebra, onde a onda quebra, que é uma região mais rasa, porque a onda ela vem oscilando. Quando ela bate no banco de areia, numa região mais rasa, ela acaba acumulando a água e a água quebra porque não consegue se sustentar e agita. Então essa região que o surfista passa surfando é uma região de água agitada, não é a onda em si, tá? Então a onda ela vai se propagar fazendo com que o objeto suba e desça. Ele não vai para frente, porque ela vai levando energia, certo? Bom, como é que a gente classifica as ondas? Aí vamos começar pela primeira classificação, que foi a que eu falei no começo. As ondas podem ser de dois tipos. Ondas mecânicas são aquelas que podem se propagar em um meio material e devem, e não se propagam no vácuo. Por exemplo, a onda na corda precisa da corda para continuar andando. A onda na água precisa da água. A onda do som precisa do ar ou de algum meio material para ser transportado. Agora, se o som é uma onda mecânica, ele não se propaga no vácuo, ele precisa de um meio material. Isso quer dizer que o som não se propaga no vácuo, você não vai ouvir nenhum barulho no vácuo. Né? Ondas na mola, precisa da mola para se propagar, ou seja, qualquer uma dessas ondas, elas precisam do material em si para se propagarem. Tá? No caso da onda na água, não é esse exemplo aqui, né? Aqui o que eu estava discutindo com vocês, que a onda na água, ela tem um formato na superfície, tá? Muitas vezes. Bom, e quando a onda for eletromagnética, ela pode se propagar nos dois materiais, ou no meio material ou não, ela pode, tá? Onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo e em certos materiais. Como assim em certos? Por exemplo, a luz. A luz vem do sol até a gente, então ela se propaga no vácuo. A luz passa pelo ar, então ela se propaga em meio material. Ela passa pelo vidro, pelo plástico,
muitas vezes, mas a luz não passa no concreto. Então não é em todo o meio material. Tá? Luz, ondas de rádio, de TV, raio-x, etc. Micro-ondas, infravermelhos são ondas eletromagnéticas. Tá? Lembrando que ondas de rádio é o sinal da antena, não é o barulho. Tá? O barulho é onda sonora, que é mecânica. Então, onda eletromagnética e onda mecânica são os dois maiores grupos. Outra forma de classificar é como a onda se propaga. Por exemplo, como que ela vibra. Onda longitudinal é uma onda na mola. Sabe quando você pega uma mola, estica e solta, ela fica vibrando para frente e para trás? Quando ela vibra para frente e para trás, ela vibra na mesma direção que ela está indo. Isso quer dizer que ela é onda longitudinal. Não é a mais comum, mas um grande exemplo dela é o som. O som é uma onda longitudinal, tanto que se vocês pegarem uma caixa de som potente e verem ela vibrando, ela fica vibrando para frente e para trás. As ondas mais comuns são as ondas transversais, que elas vibram para cima e para baixo, por exemplo, e se propagam para frente. A propagação e a vibração formam 90 graus, certo? O maior exemplo, a luz, onda na água, onda na corda, são as mais comuns. Ondas mistas podem acontecer, mas não vão ser tão retratadas nos nossos estudos não, tá bom? Hoje a gente está trazendo alguns conceitos. Então, alguns conceitos que serão apresentados para vocês, como por exemplo, frente de onda. Gente, frente de onda, raio de onda, são conceitos que a gente tem que conhecer, não para explicar, mas para compreender o contexto. Por exemplo, lá no primeiro slide, quando eu fui falar da onda na água, eu falei dessas ondas circulares. Mas na verdade, onda é o conjunto de tudo. Cada círculo desse aqui, ó, é uma parte da onda que está chegando. Certo? Essa parte da onda que está se propagando é chamada de frente de onda. Então, na onda na corda, cada pulso que eu gero é uma parte da onda que está chegando. Então, é uma frente de onda unidimensional porque está em uma dimensão da corda. Bidimensional porque é plana. Tridimensional porque vai para todos os lados, como o som. Tá? Então, reparem. Frente de onda é cada parte que está chegando. Agora, raio da onda é para que lado está indo aquela parte. Então, por exemplo, a onda na superfície da água tem raio de onda para todos os lados, porque essa onda vai para todo lado. No caso da corda, só tem um, porque vai para um lado só. Tridimensional vai para todos os lados também. Então, raio de onda é para onde ela está indo. Frente de onda é cada parte que está chegando. Certo? Bom, e para a gente entrar numa seara mais matemática, a gente começa a estudar as partes da onda. E aí, gente, prestem muita atenção porque isso vai ser o mais trabalhado aqui para frente. Quais são as partes da onda? Vamos lá. Primeira coisa, a onda ela é periódica, ela se repete de tempos em tempos. Então a gente vai trabalhar com ondas que mantêm esse formato, não há dissipação a princípio. Sendo assim, ela sempre vai ter o mesmo formato. Então, se ela vai ter o mesmo formato sempre, eu não preciso enxergar uma onda inteira para saber como é que ela vai ser lá na frente. Se eu conhecer um pedaço dela, por exemplo, daqui até aqui, percebam que nesses dois pontos amarelos ela vai subir e vai descer. Quando chegar no segundo ponto amarelo, ela vai repetir a mesma coisa. Isso quer dizer que essa parte aqui, ó, se eu souber apenas essa parte, eu sei o que vai acontecer até o final. É o que a gente chama de comprimento de onda. Certo? Então, por exemplo, desse ponto vermelho aqui, ó, até o outro ponto vermelho, tem o mesmo tamanho desse ponto amarelo. O tamanho é o mesmo. Daqui para cá ou daqui para cá. Qualquer pedaço que se repete tem o mesmo tamanho. A gente representa pela letra grega lambda e quer dizer comprimento de onda. Então, o que é comprimento de onda? É o comprimento ou o tamanho da parte da onda que se repete. Então, por exemplo, essa parte da onda ela vai se repetir o tempo todo do mesmo tamanho, então ela é comprimento de onda. Certo? Isso vai dar algumas características para a onda, mas depois a gente fala disso. Outra coisa, o A é a amplitude, é a altura da onda.
A amplitude é sempre da metade até o ponto mais alto, que é a crista, ou da metade até o ponto mais baixo, que é o vale. Então, cuidado. Amplitude é a parte de cima ou a parte de baixo, certo? Então, por exemplo, se eu falo que uma onda ela percorreu uma repetição, eu falo para vocês que ela andou uma distância igual a um comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância, é o tamanho, tá? Por que eu estou enfatizando que o comprimento de onda é uma distância, é um comprimento, é em metros ou em centímetros? Porque eu também posso marcar o tempo que demora para fazer isso. E aí repare, período representado pela letra T é o tempo que demora para fazer uma repetição, ou seja, um comprimento de onda. Então, se a onda faz uma repetição, a distância que ela vai andar é um comprimento de onda, né? Pode ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, não importa. E o tempo que demora para fazer uma repetição só é o período. Pode ser 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, não importa. Então, eu só quero que vocês lembrem. Comprimento de onda é a distância de uma repetição. Período é o tempo para uma repetição. E a frequência? A frequência é quantas vezes ele faz aquela repetição em 1 segundo. Basicamente é isso. Tá? Uma onda que tem alta frequência é porque ela faz muitas repetições, que é esse caso aqui. Se ela tem baixa frequência, é porque ela faz poucas repetições em cada segundo. Essa primeira onda tem um comprimento de onda menor, porque ela se repete em partes menores. Essa segunda tem um comprimento de onda maior, porque ela se repete menos vezes. Certo? E a gente pode relacionar a frequência com o período, porque um é o inverso do outro. Lembrando que o período é em segundos e a frequência vai ser 1/segundo, que a gente chama de hertz. Então a frequência é dada no SI em hertz, sempre que você calcular com o tempo em segundos. Certo? E reparem que eu falei para vocês aqui agora, por exemplo, se uma onda faz 10 repetições em 1 segundo, a frequência dela é de 10 Hz. Quantas repetições ela faz em 1 segundo? Né? Agora reparem que eu falei para vocês de distância, falei para vocês de tempo. Se a onda vai ter sempre o mesmo formato, ela vai ter uma velocidade constante. E essa velocidade, pessoal, ela nada mais é do que a distância sobre o tempo, velocidade média. Só que a distância para uma repetição é o comprimento de onda. E o tempo para uma repetição é o período. Só que o período, ele é 1 sobre frequência. E vice-versa, né? A frequência é 1 sobre período. Então eu chego nessa equação. Equação fundamental. Logo, quando eu tenho uma onda, se eu tiver a distância e o tempo, eu posso usar essa fórmula. Se eu tiver o comprimento e o período, eu posso usar essa fórmula. Se eu tiver o comprimento e a frequência, eu posso usar essa fórmula. Para calcular a velocidade da onda, eu posso usar qualquer uma dessas 3 fórmulas, porque a velocidade da onda é constante. Isso quer dizer que eu calculo a velocidade da onda como uma velocidade constante e ela vai se repetir de forma periódica e repetitiva o tempo todo. Pessoal, esses são conceitos, são muitos conceitos novos. Isso exige que você assista a videoaula, que você abra o capítulo 11 e leia a parte inicial antes de fazer as tarefas colocadas aqui agora. Na próxima aula, a gente vai trabalhar exercícios e tentar relembrar dentro dos exercícios todos esses conceitos. Até a próxima aula. Valeu, gente, pela atenção.